funciona nos moldes em que 2 meses eles alunos só aprendem matemática, depois 2 meses eles só aprendem língua portuguesa, mas os professores demais de ciências, história, geografia, que eles são distribuídos durante o ano, o foco é a história, o foco é a geografia. Os professores de língua portuguesa estão trabalhando com os professores de geografia, estão trabalhando com os professores de ciências, estão trabalhando com os professores de matemática. Por sinal, língua portuguesa é básica para tudo. E o professor de matemática está trabalhando com o professor de ciências. Veja, é a equipe da escola, eles conseguiram fixar uma equipe que trabalha circularmente com todo mundo um eixo de aprendizagem. Ela funciona assim. É uma escola procuradíssima, uma escola muito interessante, não é? E que está lá funcionando no cotidiano. Agora, quem usou isso? Quem usou isso foi um diretor que propôs a diretoria regional, um modelo diferente. A diretoria regional pediu autorização para o Conselho Estadual de Educação, e o Conselho Estadual de Educação disse: faça, está dentro da lei, a lei não impede, e eles fizeram. O problema nosso são crescimentos gerais rígidos. Essa tradição burocrática que nós herdamos lá de Portugal, que começou lá em 1200 e pouco, sobre isso, nós temos entranhado em nós. Então, parece que tem sempre um ser superior que nos obriga a isso daqui. Às vezes, examinando um pouquinho as brechas das leis, nós encontramos caminhos. Eu não tenho resposta para isso. Eu acho que os casos têm que ser discutidos dentro das situações específicas. Provavelmente a legislação aqui de Blumenau é diferente da legislação lá de São Paulo, as brechas aqui serão outras, as brechas lá serão outras. Eu não sei se eu respondi, mas a gente tem que ousar. O que falta para nós é ousadia. Eu vou considerar que tem 2 perguntas respondidas nesse contexto que a professora respondeu agora. Vou passar para um outro tema, foi pouco abordado, mas é interessante ouvir um pouquinho a opinião da professora Bernadette. A doutora citou em um certo momento o fato de alunos estarem desistindo dos cursos por não se sentirem sendo formados em suas áreas escolhidas. A partir disso, me pergunto, por que o Brasil ainda está preocupado com números comparativos a outros países, ao invés de voltar-se para a formação de caráter? A outra pergunta existem estudos sobre essa mesma temática em países da Europa, visto que a educação na maioria desses países é muito distante da realidade brasileira? Outro aspecto importante a se considerar é a infraestrutura desses países, que é a prioridade, diferente da realidade brasileira, e as instâncias governamentais alegam, em sua maioria, que isso é secundário. O que é possível construir no Brasil em relação à infraestrutura para que seja prioridade? Como lutar por isso? Nós estamos de competitividade, ela é internacional. Uma luta pela sobrevivência dos povos. Nós estamos engajados nessa luta. E a educação tem um papel aí. Enquanto o espírito for de competitividade, você tem aí essas avaliações internacionais que balizam até para o capital onde ele pode investir ou não. Onde ele vai ter gente para fazer o seu capital render ou não. Então, nós estamos num mundo em que a competitividade aparece e essas avaliações internacionais, elas adquirem uma importância. Mas elas têm um outro lado. Quando a gente lê, por exemplo, os pressupostos, não do PISA, mas de outras avaliações internacionais, elas têm por objetivo, e avaliam não só matemática e ciências, elas avaliam conhecimentos gerais. E as provas são problematizações em situações reais. É muito interessante. Eles querem avaliar o grau de possibilidade de desenvolvimento civilizatório desses países. Nós não participamos dessas avaliações. Nós só participamos do PISA, que avalia conhecimento. E aí a gente sempre fica atrás. Essas comparações internacionais, eu concordo com quem perguntou. Eu acho que a gente não deveria olhar para isso. Por outro lado, elas sinalizam que alguma coisa não está funcionando aqui. E a gente fica descontente. Mas não precisaria do PISA para isso. Pegue o concurso de professor. Teve um concurso no ano passado em Pernambuco, para professor do Estado. E para todas as áreas. 80 mil professores se
candidataram. Sabe quantos passaram? 1.272, de 80 mil. E era uma prova de conhecimento geral, em educação, e depois tem os conhecimentos específicos, uma prova simples, conhecimentos curriculares da educação básica. Dos 80 mil candidatos inscritos, eram 80 mil os quebradinhos, passaram 1.272. O que quer dizer isso? Então, assim, nós temos sinalizadores nacionais, alguma coisa dessa formação não está muito bem calibrada. Não precisaríamos dessas comparações internacionais, eu concordo com isso que a gente teria. Nós temos que olhar mais para o que nós estamos fazendo. Qual é realmente a qualidade das aprendizagens desses alunos que estão saindo das nossas escolas, né? E voltarmos, sim, para a formação do caráter. Mas você, hoje, para formar caráter, você tem que formar junto com o conhecimento. Porque é a leitura do mundo com conhecimento que te permite formar o caráter dos alunos. Né? E é por aí, essas coisas estão intimamente associadas. Eu perdi as outras questões, é muita questão. Vou fazer uma última, professora, pela juntada da nossa hora, também respeito a senhora que está conosco já desde manhã, né? E também ao nosso horário. A professora parabeniza a palestra e diz: Freire e Macarenco podem ser referência em termos de metodologia de ensino para a escola, como referências do processo de escolarização, e o nosso Moacir de Góes. Os três são referências, justamente na questão de metodologias. Né? Veja, a metodologia é lógica do método, é uma construção complexa. Nós temos, por exemplo, assim, não temos estudado mais as grandes teorias pedagógicas, né? Tipo Macarenco, né? Pestalozzi, Montessori, tem inúmeros, Comênios, enfim, nós não estudamos mais essas teorias pedagógicas, portanto, nós não temos arsenal, repertório para criar qualquer coisa que seja a partir deles para outras coisas, para outras realidades. Ninguém cria nada do nada. Só Deus. Como nós não somos deuses, nós precisamos de repertório para poder criar. Né? E acho que o repertório viria daí. Conhecer Freire, né, como é que ele desenvolveu a metodologia do trabalho dele, conhecer Montessori, como é que ela desenvolveu a metodologia, ela criou escolas em formato totalmente diferente. Né? Macarenco, muito interessante, e outros. Acho que você tem razão, nós precisamos voltar ao que a gente poderia chamar dos clássicos da pedagogia, que não cuidaram só da pedagogia, eles cuidaram de todas as disciplinas, né? Eles têm integrado. Então, tem que repensar essas questões. Eu vou voltar um pouquinho no que eu falei de reestruturar o ensino, a estrutura do ensino nas escolas. Não é só ousar. Hoje, nós temos que ousar, mas dialogando. Não é possível para um gestor fazer mudança sem dialogar. Ou seja, ele não pode fazer tudo dele e essas coisas sem impor uma ousadia. Né? Uma ousadia só vai tomar sentido hoje em dia, no tipo de sociedade que nós vivemos, as formas societárias que nós temos, com diálogo. Ou seja, é jogar a bola com o outro, junto com o outro, e devem surgir ideias interessantes. Então, o que nós podemos inovar? Acho que a gente tem pouco repertório nas redes, mas alguma coisa que é interessante sempre pode surgir. Porque nós, quando queremos educar, nós sempre queremos fazer alguma coisa diferente. Né? E isso pode ter um reflexo muito interessante. Uma boa pergunta. Que escola você gostaria de ter? Como você acha que ela poderia funcionar melhor? Acho que muita gente pensa nisso, né? Mobilizar essa discussão, embora você tenha algumas ideias que você possa querer pôr em ação. Mas trocar essas ideias. Né? Não dá certo um gestor simplesmente chega e fala: ó, vamos mudar tudo, o currículo vai ser esse, né, vocês vão fazer isso, porque cria nos professores uma coisa que nós chamamos em psicologia de resiliência. Ele faz de conta que muda, mas não muda. Né? Quando nós estamos na sala de aula, você decide: não dá para fazer isso, depois que eu estou lá na minha sala de aula, eu faço. Se o coordenador pedagógico passa,
Eu finjo que estou fazendo o que ele mandou, tá certo? É uma capacidade que nós temos também de não sermos invadidos, né, da nossa profissionalidade. Nós temos que aprender esse diálogo, por isso que eu disse que a preparação do gestor educacional é muito importante. E eu vou falar aqui uma coisa que acho que muita gente vai me matar. Por isso que eu olho com reticência, não sou contra, eleição de diretor. Especialmente quando se elege a cada 2 anos. Elege hoje um professor, que prometeu isso, aquilo, outro. Depois elege um outro professor, que prometeu isso, aquilo. Isso não é profissional. A eleição sozinha não é democracia. A democracia vem com a responsabilidade social e moral. Então, assim, nós não temos pensado nisso. A gente pôs a eleição como sendo a democratização da escola. Às vezes, a tiranização da escola. E também a destruição de um projeto continuado. Educação é uma coisa de longo prazo. Então, há experiências diferentes dessa, em que o diretor, na verdade, primeiro tem que fazer uma certificação de gestão para depois se candidatar. Aí você está criando uma outra condição. Ele não pode se candidatar a qualquer um que fez a certificação de diretor. Isso é um modelo de Minas. E depois ele tem que ter um projeto de trabalho. Agora, a maioria das escolas que eu tenho visto, no país aqui eu sei mais do Nordeste e do Norte. É uma eleição atrás da outra, uma eleição atrás da outra. Não há continuidade de gestão pedagógica. Você muda o líder, não é? E fica uma coisa muito complicada. Então, nós temos que repensar a questão da gestão e o papel da escolha do diretor, e ela é muito importante. Né? Então, assim, apenas eu estou levantando um problema que a gente viu numa pesquisa de grande porte da Universidade Federal do Paraná, Heloísa Luque, em que ela constatou essas disfunções. Ela fez uma grande pesquisa internacional. E a gente tem constatado também nas leis de ensino, quando a gente vai discutir. A eleição não garante o bom funcionamento da escola, só a eleição. Então, nós temos que pensar um pouco mais realmente nas finalidades. Né? Ela não foi feita para os professores, ela foi feita para as crianças e os adolescentes, é delas a escola. E nós somos aqueles que vamos lidar com eles para transformar criancinhas, né, em cidadãos, que é um caminho longo. Então é isso. Bom, então eu queria, só indo no nosso horário, agradecer a presença de todos, principalmente vocês que ficaram aqui até o final. Eu queria registrar que nós tivemos aqui nesse evento uma parceria com a Gerência de Educação do Estado, que foi quem viabilizou a realização do evento aqui no Teatro Carlos Gomes, né, pela patrocínio e intervenção da Secretaria de Desenvolvimento Regional, que agradece, né, essa parceria. E, como coloquei inicialmente, esse é um seminário de provocação. Né? Eu penso que nós saímos daqui muito provocados. Os gestores das escolas, os gestores da universidade saem daqui com muitas coisas para pensar, para articular e construir os seus espaços. Né? Então, eu queria agradecer à professora Bernadette. As suas provocações, elas são fundamentadas, né? Estamos diante de uma pesquisadora da área de educação, ou seja, uma pessoa que não está fazendo a crítica pela crítica, né? No senso comum, né? Mas está fazendo a crítica fundamentada naquele conhecimento que ela vem construindo ao longo da trajetória dela e das pesquisas que ela tem realizado. Então, professor, mais uma vez, a Universidade agradece profundamente a sua paciência, a sua disponibilidade, né? Sabemos a dificuldade da sua agenda, mas a sua experiência com
anos de pesquisa e de carreira na área da educação é fundamental para que a gente faça a transformação necessária na educação brasileira. Então, muito obrigado. Queres deixar alguma palavra final? Fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez pedir desculpas, porque às vezes eu sou mesmo muito provocativa, né? Gosto de botar uma pimentinha no olho, né? E agradecer por estar aqui com vocês, foi bom, né? E acho que eu acredito sempre numa construção conjunta. Eu não acredito num iluminado que vem salvar parte. Eu acho que há lideranças que estimulam, mas nós precisamos aprender a trabalhar juntos. Acho que é assim que a gente consegue inovar e transformar. E acho que eu desejo que na universidade isso possa acontecer, né? Dando um valor à educação básica, né? E que nas redes isso também aconteça, né? Que haja a possibilidade de fóruns coletivos onde o professor seja ouvido, né? Onde se troquem ideias, onde se possa caminhar um pouco dinamicamente, um pouco mais para frente. Gente, muito obrigada, boa noite, obrigada pela paciência e olha, boa sorte.